todos, meu nome é Clóvis Magoga, do canal Educática. Essa série de vídeos a gente está falando sobre a plataforma Raspberry Pi. Vamos mostrar para vocês como controlar motores de passo, também utilizando o módulo L298N. No vídeo anterior a gente mostrou como controlar motores corrente contínua, DC, utilizando o L298N. Naquela ocasião a gente só testou com um motor, tá? Mas ela tem capacidade de controle de até 2 motores. Então, nada mais útil do que você utilizar ela no controle de motores de passo. Um dos canais vai ser uma bobina, no outro a outra bobina, tá? E você vai conseguir controlar tanto os motores de passo de 4 fios como os de 5 fios ou 6 fios. Com relação à quantidade de fio e como conectar, é bom vocês darem uma olhada nos vídeos anteriores da gente, que a gente já falou bastante sobre isso. Aqui nossa ênfase é no controle dos motores, utilizando o Raspberry Pi e a plataforma de desenvolvimento Python, tá? Em script Python, tá? Vamos dar uma olhada nisso daí, pessoal. É bastante interessante, muito simples, e a gente vai dividir em 2 partes. Uma nós vamos estudar a L298N, que ela vai ser controlada através de 4 bits, tá? Gerando as fases por um motor de passo, e no vídeo sequente nós vamos utilizar um módulo aqui Shield para o famigerado Arduino, utilizando 2 drives de controle de motor de passo que utilizam da técnica do Step Dir, que é o mesmo utilizado nos módulos TB6660, 6600 da Toshiba, para você controlar um motor de passo grande. E nós vamos ver isso então no outro vídeo. Aqui você controla normalmente com dois sinais, Step Dir, e existe alguns casos que existe o Enable, mas a gente vai ver no segundo vídeo. Aqui a gente só vai explorar as 4 fases dos 4 bits de geração da sequência de acionamento das bobinas. Pessoal, essa daqui vai ser a nossa base, o circuito base para a gente fazer todos os exercícios deste vídeo, tá? Bom, é uma L298N. O nosso motor de passo está ligado em A1 e A2, B1 e B2, que é um motor de passo que nós estamos utilizando aqui, que no exemplo você vai ver esse motor. Vou tirar ele do vídeo, que no momento não é importante, tá? Então vamos lá. A ligação principal aqui, a alimentação de 12 volts, alimentação de terra, tá? Da fonte de 12 volts, e esse ponto de 12 volts de terra você também tem que ligar ao Raspberry Pi, tá bom? E aqui você tem uma tensão de apoio de 5 volts, mas não vai ser utilizado. Então 12 volts para o motor, e o terra da placa tem que ser ligado ao terra do Raspberry Pi. Aqui nós estamos com os 2 sinais de Enable ativados já direto em 5 volts, tá? E aqui nós criamos a saída para as bobinas, para o acionamento das bobinas, que vai ser ligado no GPIO 18, GPIO 23, 24 e 25. O GPIO 18 equivale à bobina A1, o 23 a A2, o 24 a B1 e o 25 a B2. Bom, uma vez explicada isso, nós vamos passar a ver isso em funcionamento e fazer a análise dos programas. Pessoal, conectamos a fonte de alimentação, tá aqui ó, no vídeo, aqui as fases, tá? Bem arcaico, motor de passo, é um motor que eu nem sei qual é o modelo dele. Esse palito de dente que você está vendo aí é para a gente fazer um alinhamento de precisão de movimento, bem rústico, porque na verdade nós queremos estudar o funcionamento disso. Na tela você não está vendo ainda, mas estou rodando um script em Python que está me solicitando qual é o tempo em milissegundos que nós vamos gerar as fases, pessoal. O que é gerar as fases? É gerar a sequência de acionamento do motor, tá? Que é o tempo que ele sai dessa posição, parte para essa, e depois parte para essa, e depois parte para essa. Isso daqui é o tempo em milissegundos que ele vai levar para ligar e desligar cada uma das bobinas do motor. Eu vou colocar um tempo
de 10 milissegundos e vou pedir que ele dê 50 pulsos para frente. Vou segurar. 50 pulsos, ele parou do lado contrário. Vamos trazer ele de volta na posição normal. 50 pulsos invertido. E aqui está ele, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós demos a variação de tempo entre o chaveamento e quantos pulsos nós queremos que ele dê nesse movimento. O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou alterar o tempo em milissegundos para 5 milissegundos. E vou manter em 50 pulsos. E vou disparar. Olha a diferença de velocidade. Perceberam também a diferença no barulho? Mais 50. Que é para mim trazer essa ponta de volta ao seu local de partida. Pronto. Deu o giro de 360 graus. Novamente, eu vou aumentar em milissegundos agora para 200 milissegundos. E eu vou diminuir a quantidade de pulso para não deixar o vídeo muito longo. Eu vou passar para 20. Vamos analisar o que acontece? Olha só, pessoal, a velocidade que ele tem, redução drástica de velocidade. Vou deixar para depois eu poder explicar o script para vocês. Pronto, acabou. Agora vamos voltar à posição de partida. Por que isso ocorre? É simplesmente o tempo de chaveamento que vai te fazer o movimento do motor, do eixo do motor. Detalhe importante, quanto mais lento o movimento do eixo, maior é o torque e a capacidade do motor de fazer força, beleza? Vamos dar uma olhada rapidamente nesse script, que eu vou começar a explicar para vocês como é feita a geração de fases que faz com que o motor gire. Pessoal, vocês viram o motor funcionando, tá? Esse daqui é o script de controle do motor que vocês não viram a tela, tá? Então vamos mostrar aqui, ó, como que ele fica rodando. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, 10 milissegundos, que vai ser o tempo de chaveamento entre o acionamento de cada uma das bobinas. E vou pedir 50 pulsos, tá? Olha no cantinho do vídeo, pessoal, que vocês já vão ver o motor funcionando. Agora eu vou dar o que? O comando inverso. 50 milissegundos ele vai voltar. Que é o que vocês viram anteriormente. Ele vai parar aqui. Pronto, parou. Certo, pessoal? Então vamos dar uma analisada como que a coisa funciona. Então, aqui nós temos a biblioteca. Essa biblioteca é uma biblioteca básica do Raspberry Pi, da linguagem de programação Python. Você não tem a ver com nenhum tipo de fabricante. Aqui é como nós vamos tratar os pinos, já tem isso explicado em vídeos anteriores. E a parte principal é essa aqui, ó, que eu quero mais deixar vocês cientes. Olha só, a bobina COI, que é bobina A1, A2, pino 18 e 23, e a COI, que é bobina B1, B2, 24 e 25. Tá? Eu estou setando todas as COIs, que são os pinos de saída, como realmente saída. E olha aqui o que eu tenho. Aqui eu tenho a definição do que. E aqui, ó, eu tenho a sequência de acionamento da bobina, das bobinas do motor. Como que eu vou acionar esse motor? Enviando 1010, que significa o que exatamente? Nível lógico alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. O que eu fiz? Dei o primeiro passo. Aqui o segundo passo, o terceiro passo e o quarto passo. Esses 4 pulsos que eu gerei essa sequência aqui. 1010, 0110, 0101 e 1001. O que equivale isso, pessoal? Equivale ao primeiro pulso, o primeiro passo que eu dei. Qual é o primeiro passo? Se vocês olharem aí no cantinho, ó, esse aqui que eu estou apontando com o dedo. Para ir daqui a aqui, eu tenho que girar 1010, daqui até aqui, o 0110, daqui até aqui, 0101,
e daqui até aqui 1001. E ele deu a volta completa. Entenderam? Sendo assim, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a contagem dos pulsos agora, ó, para frente, certo? E existe aqui a rotina de fazer ela invertida. Então eu defini duas sequências. Uma que é uma contagem progressiva e a outra é contagem regressiva. Essa daqui eu faço a contagem progressiva. O que significaria isso? Daqui para cá. Nessa rotina aqui, que é back, eu estaria fazendo o contrário. Eu estaria fazendo daqui para cá. E o motor simplesmente inverte a rotação, tá? Aqui, nesse ponto, eu estou colocando sempre as bobinas em nível lógico 1, travando elas, tá? Para o motor ficar parado. E aqui eu faço um laço de contagem de tempo. Esse ponto aqui, pessoal, ele vai trabalhar de acordo com o número em milissegundos que eu digitar aqui, tá? Ah, mas eu digito 2, ele deu um passo muito pequeno. Sim, é verdade. Por quê? Porque ele está fazendo uma conta aqui. Ó. O delay que você colocou, ele é dividido por 1000 partes de pulso. Então ele começa em 000, se eu colocar 0, o que o motor faz? Ele vibra, ele vai ressonar, tá? Então se eu colocar 1, ele divide por 1, e aí quanto mais alto o milissegundos, mais lento esse motor vai girar, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver um segundo exemplo desse motor girando, que é para vocês terem entendimento da onde isso daqui, ó, afeta. Só que aqui nós estamos fazendo uma conta, que é o número injetado dividido por 1000 partes. E aí você vai ter o seu atraso, que você vai ter a sua velocidade. Nós vamos fazer um sem esse tratamento, tá? Que nós vamos digitar direto no script. É o que a gente vai ver em seguida. Neste outro exemplo que nós vamos analisar, pessoal, o motor ele faz um movimento que você não define ele através do teclado. Ele já está programado dentro do script. E aí, no caso, ele vai fazer esse movimento. Olha só. Percebeu? Ele saiu de uma posição X, foi à posição Y e voltou à posição X na mesma velocidade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar no script qual é a distância que esse motor, ou a quantidade de giro que esse motor vai dar uma vez acionado. E ele vai parar na posição inicial de partida. Perceberam a velocidade? Agora eu vou alterar essa velocidade, pessoal, alterando o tempo de chaveamento ou delay que vai gerar as fases. A sequência de fases. O motor vai se tornar mais lento. Ele vai fazer esse percurso e voltar à posição de partida. Pronto. Parou na posição da qual ele iniciou o movimento. Só que, nesse caso desse script, pessoal, a gente não tem o controle no teclado da função do motor. Pessoal, vamos analisar esse script aqui em Python. Aqui é básico, como já falei anteriormente. Onde está a parte interessante? Aqui, ó, delay, que é o atraso. Olha só o número que eu coloquei, 0,05. Mais steps igual a 100. Aqui é o número de pulsos que eu vou dar. Então esse valor aqui, ele vai definir quantas voltas o eixo do motor vai nos proporcionar. Tá? Já já eu volto a falar sobre essas duas linhas. Aqui é a setagem, tá? dos IOs. Aqui as bobinas, como já expliquei, 18, 23, 24, 25. Aqui eu estou colocando as portas, tá? De saída das bobinas todas como saída, out. E aqui eu estou atribuindo, ó, que a bobina 1 é a variável W1. E assim sucessivamente até 4, porque são 4 passos, certo? E aqui é a parte mais interessante de tudo, que é o laço. O laço for i, ele começa em 0, steps. Mas quem é steps, pessoal? Steps é esse número aqui, 100. Então, o que vai acontecer? Essa rotina aqui, ela vai repetir 100 vezes. 100 vezes. Então aqui nós temos o primeiro passo, segundo, terceiro e
quarta geração da fase do motor, e aonde ele vai girar no sentido A. Eu não chamei de horário porque eu não sei para que lado está a posição do eixo, tá? E aqui é a rotina que faz o contrário, ó. Ela começa contando na onde foi parado, aqui, ó. Tá? Qual é o número de steps, pessoal? 100, certo? E o delay. Quem é o delay? Time sleep, que é o delay. O delay, pessoal, é esse número aqui, 0,05. Vamos ver agora como que isso funciona? Primeira coisa que eu vou fazer é reduzir esse número de passos aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então eu só vou pedir 20. Vou manter o delay em 0,5. E você vai ver aí no cantinho do vídeo o funcionamento do motor. Parou a rotina, repetindo os mesmos valores, tá? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir mais ainda aqui o delay, que é o quê? Que é o tempo que se leva para gerar os pulsos. Acionado. Perceberam? A velocidade de novo. Então, pessoal, essa velocidade ela é dada pelo atraso. Quanto maior o número aqui, quanto menor o número aqui, mais rápido o motor vai girar. E quanto maior esse número aqui, maior é o número de voltas que ele vai dar. Vamos colocar em 100? Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Aí, pessoal. Uma volta, duas. Reverteu e vai parar. Exatamente isso que a gente precisa de mostrar para vocês. O que vem a ser isso? Você pode ter um controle de uma variável específica dentro do seu firmware, do seu programa, tá? Porque você sempre vai ter um movimento fixo, e quando você não tem esse movimento fixo, o que você precisa de fazer? Você precisa de ter controle sobre todas as variáveis do controle do motor, que são quantidade de pulso, a precisão dos pulsos e a velocidade com que esses pulsos são gerados. Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo. Não tratei tudo da maneira que eu queria. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o assunto controle de motores de passo com o Raspberry Pi programado em Python em 3 vídeos, tá? Esse é o primeiro. O segundo, eu vou mostrar o efeito, tá? E o que causa a ressonância no motor, tá? Que faz com que ele vibre, com que ele perca passos. E depois nós vamos fazer o vídeo final, que é o terceiro, falando sobre os drives que trabalham com 3 sinais, que é o Step, Dir e o Enable. Vou pedir para vocês se inscrever no canal, dar seu like, compartilhar o máximo possível, que vocês ajudam bastante. Um abraço.